No vídeo de hoje nós vamos contar os erros mais comuns que acontecem na hora de reformar uma cozinha. Primeiro de tudo, se inscreva no canal para você acompanhar tudo que a gente tem feito por aqui. Primeira coisa a se pensar é o layout que você vai trabalhar nessa cozinha. Se é uma cozinha que você vai transformar ou se você vai ajustar. É importante você pensar em quem vai utilizar aquela cozinha, quantas pessoas, como é que é o perfil, se a pessoa almoça e janta, se ela faz todas as refeições ou não. Isso vai ser muito importante, fazer muita diferença na hora de você resolver todo aquele layout daquele espaço. Você conhece o triângulo da funcionalidade? Ele é a posição onde a gente deve colocar os principais elementos, que é a área do cozimento, a área molhada, que é a área do preparo, e a área do armazenamento, que é a geladeira. É importante esses três itens estarem posicionados nesse formato de triângulo. Isso vai facilitar a rotina ali do cozimento, do preparo, do dia a dia da cozinha. Um erro muito comum é a posição do fogão ou do cooktop. O ideal é que ele tenha algum afastamento de uma parede. Ele não pode ficar totalmente grudado. Sabe por quê? Quando você posicionar uma panela grande ali, o cabo da panela ela pode bater nessa parede lateral e vai te atrapalhar, vai ficar para frente. Isso pode causar algum acidente. Além disso, dependendo da pessoa, aqui, ó, na hora que ela for mexer na panela, ela pode bater na parede. Então, são posicionamentos importantes que você precisa prever para você ter total segurança do uso desse equipamento. Se esse fogão ou cooktop estiver muito próximo de alguma lateral ou de armário ou de alguma alvenaria, você pode acabar inutilizando as duas bocas. Então, pense muito bem na hora de posicionar esse item. Agora vamos falar das alturas. A gente tem uma média para a altura de bancada de 90 centímetros, mas eu gosto de trabalhar com o perfil do cliente. Se é um cliente muito alto ou se é um cliente mais baixinho, a gente pode sim ajustar e adaptar um pouquinho mais essa altura. Já na profundidade da bancada, o ideal é a gente trabalhar com pelo menos 60 livre. Mas atenção à marcenaria de baixo, ela precisa estar pelo menos uns 2 centímetros ou 1,5 recuada, para poder toda a água que tiver ali de uma lavagem, alguma coisa, ela não escorrer pela marcenaria e não danificar essa marcenaria. Já os armários superiores a essa bancada, ele tem que estar ali entre 60 a 65 da bancada até a base dele. Isso vai trazer um conforto na hora de guardar algum acessório dentro do armário. Ela não vai estar nem muito alta nem muito baixa. Mas atenção aos modelos de báscula e de porta de abrir. Se você optar pela báscula, cuidado com esse acionamento. Armários muito altos você não consegue abrir e depois retornar com a báscula para o fechamento. Então, isso é algo que tem que prestar atenção. Já na profundidade desses armários superiores, a gente tem que trabalhar ali com 36 centímetros de profundidade. É justamente para a pessoa que estiver em pé na bancada de trabalho, ela não bater com a cabeça, ela ficar confortável trabalhando ali sem nenhum problema. Então, para a área de baixo, a gente trabalha 60 centímetros e para a área de cima, a gente trabalha 36, 37 centímetros por aí. Algumas cozinhas a gente prepara a parte de baixo que a gente chama de sócolo, que é onde a gente apoia a marcenaria. A gente pode fazer tanto numa base de cimento, de revestida, com o próprio revestimento do piso, ou essa marcenaria ela pode estar apoiada em pés que nós vamos regular ali o nivelamento dessa marcenaria. E o que a gente faz para tapar esse visual do pé? A gente entra com uma pedra da própria marmoraria. Mas precisa ficar atento ao distanciamento da marcenaria. Se na bancada a gente tem 60, na marcenaria a gente trabalha aí com 57, esse sócolo ele precisa estar com mais ou menos uns 10 centímetros afastado da marcenaria, para dentro. Porque você vai colocar o pé ali, vai encostar
na bancada, na hora que você colocar o pé, esse seu pé, ele entra nesse recuo. Senão você vai ficar com o pé de bailarina. E isso é completamente desconfortável na hora do uso da bancada. Um item muito usado hoje em dia nas cozinhas é a torre quente, que é aquela marcenaria onde a gente coloca tanto o forno quanto o micro-ondas. Se você optar pelo micro-ondas de embutir, você pode deixar ele todo alinhado junto com o forno. E, se possível, a gente usa sempre o mesmo fabricante para ficar o mesmo alinhamento. Se você for usar um micro-ondas comum, você não deve fazer o fechamento dele. Esse equipamento ele precisa respirar. Assim como alguns fornos também precisam da grelha de respiração. Então, toda atenção no manual. A gente tem a opção do forno elétrico e do forno a gás. Ainda na torre quente, precisamos prestar atenção na altura que esse micro-ondas vai ficar posicionado. O ideal é que a gente trabalha com 1,30 m por várias questões. Primeiro, porque a gente precisa visualizar. Segundo, se você for retirar algo muito quente de dentro do micro-ondas e ele estiver muito alto, isso pode ser extremamente perigoso. E o forno, ele fica logo abaixo desse micro-ondas. Essa é a formação, o posicionamento ideal para a gente trabalhar uma torre quente. Atenção na escolha dos revestimentos para piso. O ideal é que não seja nada muito claro, porque pode destacar ali com muita frequência qualquer sujeira. Além disso, o polido não é aconselhável usar numa área de cozinha, porque você pode também escorregar ou com água ou com uma gordura, além de reflexo, tudo isso incomoda no dia a dia e você pode se arrepender dessa escolha. Atenção também na escolha da pedra que você vai utilizar na sua cozinha. O ideal é que a gente trabalhe com granito. O mármore ele não é indicado por ser uma pedra porosa. Com o tempo ela vai ficando fosca e ela mancha com mais facilidades, além dela ficar muito porosa. Então ela absorve qualquer material, qualquer produto químico ou até mesmo um molho de tomate, ela vai absorver e ela vai manchar a sua bancada. Se você quiser uma bancada branca, uma bancada clara, a gente tem a opção de trabalhar com o quartzo ou com algum outro material sintético. Esse sim, ele é todo preparado para receber qualquer material ali com corante e não manchar. Mas cuidado com a temperatura muito alta apoiada nessa bancada. O ideal é que a gente coloque um descanso de panela para você fazer esse repouso. O que está muito em alta hoje também é a bancada de porcelanato. Ela é uma bancada que ela é toda revestida no porcelanato. Você precisa ter muito cuidado com as emendas, aonde você vai ter essas emendas. O ideal é usar peças com medidas grandes. Além disso, muito cuidado com as quinas, porque se você tiver alguma batida de panela, alguma coisa assim na quina, você não consegue fazer o reparo. Então, eu gosto de dar preferência às bancadas para a cozinha de pedra. Muita atenção na hora da distribuição das tomadas. Você precisa pensar nos circuitos necessários para cada equipamento, qual a voltagem que ele vai utilizar e a distribuição. Nada muito próximo da área molhada. Se você não gosta de muita tomada aparente, a gente tem também a opção de embutir ela numa torre que fica totalmente dentro da bancada. Isso é muito legal. Já a cuba é um item tão importante na cozinha que a gente preparou um vídeo só para falar dela. Para você não perder, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Eu te espero na próxima semana. Tchau!